Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10. Nós faremos a leitura dos versos de 1 a 12. Nós estamos caminhando na sequência da nossa exposição no Evangelho de Lucas. Chegamos agora ao capítulo de número 10 e nós vamos agora, então, expor este texto. Assim nos diz então a palavra do nosso Deus. Acompanhe a leitura bíblica que farei neste momento. Lucas capítulo 10, versos 1 a 12. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ele voltará sobre vós, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que lhes tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, que é transformadora, que renova o nosso coração e que nos fortalece e nos faz perceber quem o Senhor é, quem nós somos e aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. E agora que vamos expor a tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Como o Senhor tem falado ao meu coração ao estudar esse texto e preparar essa mensagem, que o Senhor também fale ao coração de cada um dos meus irmãos aqui nesta manhã, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, eu tenho refletido sobre a relação que eu tenho com o Senhor. A minha vida com Deus. Eu não sei se você frequentemente faz isso, mas Deus tem me incomodado e tem me levado a pensar como é a minha vida como discípulo de Jesus. E quando eu começo a fazer essa reflexão e pensar na minha vida, é natural eu pensar em vocês também. Em como é a sua vida como discípulo. Como é a vida da igreja de Vila Pompeia como uma igreja discipuladora. Como é a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, como é a igreja evangélica brasileira, e como nós respondemos ao discipulado. E olhando de maneira geral, meus irmãos, eu começo a chegar a algumas conclusões, e refletindo sobre isso, eu tenho concluído que nós estamos vivendo um tempo de fé enclausurada. Um tempo de fé enclausurada. Como assim, pastor, um tempo de fé enclausurada? Em muitas igrejas, o discipulado é confundido com a ideia de um consumo de conteúdo bíblico. O que isso significa? Significa que nós lemos, nós estudamos, nós avaliamos, nós assistimos, nós debatemos, mas, infelizmente, pouco nos movemos.
pouco nos movemos no sentido de fazer discípulos. Pouco nos movemos na proclamação do Evangelho. Pouco nos movemos no anúncio da redenção. E parece que a fé, ela se torna algo privada, é algo privado. E aí ela parece que agora se torna uma coisa muito segura nos nossos templos e alguns aí nas telas, porque na igreja não vem mais, só vê pelo YouTube. E vou dizer uma coisa, você que está no YouTube, é uma bênção a gente transmitir a mensagem pelo YouTube, mas aí não é igreja é aqui. Que fique bem claro isso. Igreja não é em casa sozinho, igreja é o povo do Senhor, é a união do povo de Deus. Mas parece que hoje a fé, ela está enclausurada nessas coisas. E quem sabe no meu pequeno grupo, na minha sociedade interna, no ministério que eu participo. Mas quando eu olho para a Escritura, quando eu vejo aquilo que a Escritura Sagrada mostra como deve ser o discipulado, como deve ser um discípulo de Jesus, e quem esse discípulo é, um discipulado bíblico, ele é totalmente oposto a isso que eu estou dizendo, no sentido de ficarmos enclausurados. Ele é profundamente prático, ele é encarnado, e ele está em constante movimento. O discipulado é isso, é movimento. Jesus não chamou os discípulos para ficarem sentados. Olha, vem cá você, vem cá você, vem cá você, sentem aqui comigo, vamos ficar aqui. Não, Jesus não fez isso. Jesus estava andando e conforme ele passava, ele ia chamando os seus discípulos para fazer o quê? Para irem para as aldeias, para as cidades, para as casas, para os povoados. E essa era a vida real, no dia a dia. Então, o verdadeiro discipulado é sempre um movimento em direção à missão. Impulsionado pela autoridade de Jesus, sustentado pela confiança no nosso Senhor, em Deus, e marcado pelo quê? Pela proclamação do reino de Deus. Se você olhar nesse texto, o que nós vemos aqui é o Senhor dizendo: a vós outros está próximo o reino de Deus. Está próximo o reino de Deus. Então, querido, o discipulado, ele é um chamado para esse movimento. Esse movimento que faz discípulos. Esse movimento que proclama, esse movimento que anuncia. E aqui, quando nós olhamos para o contexto de Lucas capítulo 10, olhando para aquilo que nós temos estudado, e na semana passada nós expomos os versos 57 a 62, e o que Deus fala conosco claramente é o peso, é a força dessa palavra, siga-me. E quando nós entendemos que quem está nos chamando para segui-lo é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, a resposta é diferente. Independente de quem nós somos. Mas aqui Jesus não apenas ensina. E é interessante que se você for olhar a dinâmica do discipulado, na caminhada com os discípulos, Jesus está nesta caminhada. Ele os chama para que eles possam segui-lo. E no texto anterior ele diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não tem onde reclinar a cabeça. Nós estamos em movimento. Não apenas num lugar seguro, estável, confortável. Não, nós estamos em movimento. Então ele mostra que o discipulado autêntico, ele é sempre missionário. Ele é sempre relacional. E depende de Deus. Tanto que ele vai dizer aqui no texto, vão lá, mas não leve bolsa. Não leve alforje. Não leve sandália. É interessante como as pessoas, elas querem institucionalizar o relacionamento com Deus. Agora aí tem um povo aí que você tem que pagar para se relacionar com Deus e leva um monte de coisa, né? Vai para a montanha, vai para não sei aonde, e aí tem que fazer isso e paga aquilo. Não, querido, é de graça.
um relacionamento com Deus. Não precisa pagar e comprar uma roupa laranja para você subir num monte para saber que você é homem de verdade. Não, Deus já te fez homem, te fez mulher, te chamou e você é uma nova criatura. Não precisa de nada dessas coisas, não. E a dependência é de Deus. Ele está dizendo assim, não leva nada. Não leva alforge, não leva bolsa, não leva sandália. Por quê? Você depende de mim. É isso que o Senhor está dizendo. Então Jesus envia esses 70 discípulos, de 2 em 2, para preparar o caminho da sua chegada. E quando ele faz isso, o que ele está fazendo? Ele está moldando o coração deles, e moldando o nosso também, para aquilo que significa segui-lo verdadeiramente. E o Evangelho de Lucas, ele é cuidadoso, ele é estruturado para mostrar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Redentor. E nós vemos isso que após o nascimento, o batismo de Jesus, Lucas começa a destacar o ministério de Jesus na Galileia. Com milagres, com ensinos, com maravilhas, coisas poderosas que revelam quem ele é e revelam o reino de Deus. Mas a partir do verso de número 51, no capítulo 9, parece que uma chavinha agora é virada. Ao aproximar-se o tempo de que seria levado ao céu, Jesus partiu resolutamente em Jerusalém, com o rosto firme para Jerusalém. Então agora, Jesus está indo para o propósito pelo qual ele veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. E qual é esse propósito? A cruz. Ele viveu e em cada pensamento, cada atitude, cada ação que ele fez, era para mostrar para nós que é possível. E ele venceu o pecado, o nosso sumo sacerdote, mas agora ele vai cumprir o propósito. E a partir daí Jesus está no caminho da cruz, e tudo que ele faz está conectado à sua missão final. No capítulo 9, Jesus já havia enviado os 12 em missão, lá nos primeiros versículos, de 1 a 6. Logo depois ele corrigiu as suas ambições de grandeza, revelando que seguir a ele é negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. E no fim do capítulo, nós vimos na semana passada, que ele nos chama a uma renúncia radical. E agora, nesse texto, ele pega tudo isso e diz assim, vocês, e aí olha só como que é a liderança de Jesus. Jesus não chega aqui e diz assim, olha, é assim que faz, vai lá e faz. Não, Jesus não faz isso. O que Jesus faz é mostrar a verdade. O que ele faz é capacitar-nos nesta verdade. Ele envia alguns de nós para fazer algumas coisas, voltamos, prestamos contas, e agora ele nos envia de fato. Ele vá para a missão. Essa é a liderança de Jesus. Então, o que Jesus faz comigo e com você é mostrar para nós o que é a verdade, como que nós aplicamos essa verdade. Ele conosco nos ajuda a aplicar essa verdade, e depois de estarmos habilitados nisso, ele diz assim, agora você vai lá fazer. Saiam de 2 em 2 para vocês fazerem isso. Isso é discipulado, isso é liderança. Diante dessa realidade, eu quero olhar para esse texto e ver aqui 3 marcas de um discipulado em movimento. E quais são essas marcas? É um discipulado que ora, um discipulado que vai, é um discipulado que proclama. E o tema dessa mensagem nessa manhã é discipulado em movimento, enviados pelo Senhor para a missão. Discipulado em movimento, enviados pelo Senhor para a missão. E a primeira coisa que, olhando para esse texto, que eu vejo aqui, nesse discipulado em movimento, é que ele começa com oração e visão. Meu amado, não tem como nós irmos para a missão sem oração, sem ter visão do plano, da estrutura daquilo que o Senhor quer fazer. O Senhor nos mostra isso. E aí ele diz no verso de número 2, ele fez a seguinte advertência, a seara é grande. Olha o tamanho da seara. Mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Quando nós olhamos para os verbos empregados aqui, nós vemos que a ideia deste rogar
E aqui este verbo é um imperativo, no original, ele transmite um sentido de súplica intensa, um clamor, é aquele clamor desesperado. Essa é a ideia. Rogai para que o Senhor mande trabalhadores. Jesus não apenas sugere uma oração. Olha, antes de vocês saírem para fazer qualquer ação, ore. Senhor, guarda o meu dia, me abençoe e não deixa que nada de mal aconteça comigo. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo intensamente, ore, ore. Ele ordena que os discípulos roguem a quem? Ao Senhor da seara. E o que o Senhor está fazendo aqui é nos dando uma visão correta da missão, a visão ampla da missão. Ele está dizendo o tamanho da missão. A seara, ela é grande. Jesus amplia o horizonte dos discípulos. A seara é grande. Ou seja, há um vasto mundo sedento, desejoso por Deus, desejoso da presença do Senhor. Entretanto, há uma crise. Que crise é essa? Os trabalhadores são poucos. Então o discipulado, querido, ele começa com ver o mundo como Jesus vê, olhar para o mundo como Deus olha, com compaixão e com urgência. E sabe o que me chama a atenção? É que quando nós pensamos nessa proposta de Jesus, do discipulado, Jesus ele não tinha plano B. Ele não tinha outra estratégia para a missão dele, para o plano dele. Qual é o plano dele? Discipulado. E quem ele vai usar? Você, eu, nós. E ele está dizendo assim, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós temos que compreender que o Senhor, ele nos deu o conforto do Evangelho. Que conforto é esse? É a salvação, a bênção, a redenção, a majestade da glória sendo revelada e derramada sobre a nossa vida através da graça e da misericórdia do Senhor. E essa salvação agora nos possibilita a termos um relacionamento com Ele. Mas nós temos também não só o conforto do Evangelho, mas nós temos o chamado do Evangelho. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, a salvação é só o início da caminhada. Estou salvo, estou tranquilo, vou para o céu. Querido, o cristão verdadeiro, o discípulo de Jesus, ele não vive nesse egoísmo espiritual, se assim eu posso dizer. Deus nos dá uma missão. Então nós temos que compreender que agora nós temos esse chamado, esse trabalho. Deus chamou você para trabalhar. Deus chamou você para servir. E Ele quer que você faça outros discípulos, que você pregue o Evangelho. Mas o que nós temos que compreender e entender é que neste processo, antes de qualquer coisa, o que nós temos que fazer? Nós temos que orar. Nós temos que buscar o Senhor. Porque essa oração denota dependência. Esta oração mostra que nós estamos clamando pela sua seara, que nós estamos entendendo o propósito de Deus. Querido, deixa eu deixar uma coisa mais clara para você. Deus te chamou para um campo de trabalho. E Deus te colocou aqui. Você tem ideia do campo de trabalho que nós estamos inseridos? Você está percebendo quantos prédios estão subindo aqui na nossa região? Esses dias eu e o presbítero Ricardo fomos fazer uma visita num desses prédios novos. E agora os apartamentos não são como eram antigamente. Aqueles apartamentos grandes de 100 metros, 120. Não, agora é 26, é 25. Tem uns até de 15 metros quadrados. E aí você entra no corredor assim, nós entramos, eu e o presbítero Ricardo, entramos numa aqui na Avenida Pompeia. E assim, é mais ou menos quase uns 30 metros e porta. Uma do lado da outra. Por andar, eu não contei, mas devia ter, sei lá, imagino, uns 10, 15 apartamentos, se não for mais. Eu falei, nossa, Jesus, misericórdia. É apartamento demais. E gente, e gente, e gente.
Onde? Onde você mora. Na Vila Pompeia. Como é que você tem olhado para isso? Nossa, misericórdia, Vila Pompeia agora vai virar um caos. Já o trânsito já é horrível, daqui a pouco sai esse metrô, e aí vai estar esse bairro que parecia uma cidade, um bairro, uma cidadezinha no interior, dentro da capital, agora vai virar um caos isso aqui. Vou sair daqui. É assim que você está pensando? Ou você está pensando assim, Senhor, que bênção, o Senhor está mandando pessoas e pessoas e pessoas para que eu possa compartilhar o Evangelho, para que eu possa falar do amor de Deus, para que eu possa fazer discípulos. Essa é a visão que você tem de onde você está inserido? Essa é a visão que você tem da sua vizinhança? Pergunta, você tem orado para Deus transformar as pessoas e te dar a oportunidade de conhecer pessoas para que você possa proclamar o Evangelho a essas pessoas? Você já orou por isso? Qual foi a última vez que você orou por isso? Qual foi a última vez que você orou pedindo assim, Senhor, desperta a nossa igreja para a proclamação do Evangelho? Desperta a nossa igreja para pregar o Evangelho. Qual foi a última vez que você orou pedindo para Deus levantar trabalhadores? Quem você, como discípulo de Jesus, está formando como para ser um discípulo, para que seja um missionário amanhã? Queridos, igrejas discipuladoras são igrejas que oram intencionalmente pela multiplicação do Evangelho. Esses dias, num grupo de pastores que eu tenho participado, o reverendo Amauri, pastor da Igreja Presbiteriana da Penha, ele estava, e presidente da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ele estava falando de 5 tipos de igreja. A igreja que existe só para sobreviver. Ela mal consegue sobreviver. O segundo tipo de igreja é aquela igreja que ela só vive na manutenção, ela vive para ela mesma, ela só se mantém. O terceiro tipo de igreja é aquela igreja que está em crescimento. Ela começa a crescer. Ainda está focada nela, mas ela começa a desenvolver, a crescer. O quarto tipo de igreja é a igreja que agora começa a multiplicar. O que ela começa a fazer? Ela deixa de pensar nela mesma e começa a plantar outras igrejas. E o quinto tipo de igreja é a igreja que multiplica, cresce de forma avassaladora e ela vira um movimento, incentivando outras igrejas. E quando ele falou isso, eu fiquei pensando, eu falei, que estágio de igreja nós estamos? Na minha avaliação, muito crítica e muito sincera, com certeza acredito que nós não estamos no nível de sobrevivência. Que nós estamos saindo do nível de manutenção e nos movendo para um nível de crescimento. E desejosos de multiplicar com plantação de outras igrejas. Nosso conselho pensa assim, que a nossa igreja cresça e se multiplique, investindo em plantação. O presbítero Edson chegou para mim e falou, pastor, semana que vem não estarei aqui, porque estarei na nossa plantação da Luz. O presbítero Felipe hoje está lá na Vila Paiva. Os presbíteros estão indo nas nossas plantações. Alguns diáconos estão indo nas nossas plantações. Nós queremos nos mover no crescimento e na multiplicação. Mas para isso precisamos do quê? Primeiro, oração. Para que Deus levante trabalhadores. Para que Deus envie trabalhadores para a sua seara. E querido, nós não estamos falando de pastor não, tá? Não é de seminarista. Senhor, manda mais dinheiro para nós, para a gente ter mais pastores e mais seminaristas, para que a gente possa plantar mais igrejas. Não é isso que nós estamos dizendo não, irmãos. É discípulos. Pode mandar pastor, pode mandar mais dinheiro para a gente plantar mais igrejas, sim. Nós desejamos isso com certeza, mas nós precisamos de pessoas, discípulos. E quem tem que estar disposto a isso? Eu e você. Então, de forma muito prática e tangível, eu quero convidar você para aplicar isso. Vai demorar um tempinho ainda, mas já marca na sua agenda, 5 de julho, sábado, das 8 ao meio-dia, nós vamos estar aqui, orando pelo reino. Das 8 ao meio-dia. Marque na sua agenda, 5 de julho,
das 8 ao meio-dia, nós vamos, como igreja, estar orando. E o desejo do meu coração é que você esteja aqui conosco. Que não venha 2 ou 3. Que você esteja aqui conosco para orarmos. Nós vamos iniciar às 8 horas da manhã, vamos até o meio-dia, orando pelo reino de Deus. Só que você não precisa esperar até o dia 5 de julho, onde nós juntos estaremos aqui tendo essa dinâmica da oração do reino. Você pode começar a orar já. E ore em primeiro lugar para que Deus desperte o seu coração. Rogue intensamente para que Deus desperte o seu coração, dizendo: Senhor, me faça perceber o tamanho da seara e que o Senhor quer que eu ore por essa seara. Primeira coisa. Segunda coisa, o discipulado em movimento é um chamado ao envio e à dependência. Ide, envio-vos. Verso 3 e 4 ele mostra isso. Ide e eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Jesus agora está dizendo para nós aqui que continuamente ele envia a cada um de nós. E a ideia do texto é que, a ideia do verbo colocado aqui é carregada do peso desse comissionamento apostólico, é ir com essa autoridade delegada. E além disso, Jesus os envia como cordeiros entre os lobos, vulneráveis, expostos, mas dependentes do Senhor. E para reforçar, ele dá essa orientação, ele proíbe levar bolsa, alforge e até saudações demoradas. Tudo para quê? Para que eles confiem e descansem no Senhor. Totalmente no Senhor. E a ideia é dependência total na realização da obra dele. E aqui o Senhor nos mostra algo muito interessante. Nós, para tudo na vida, temos a tendência de pensar em deixar tudo pronto, tudo preparado, tudo organizado, porque isso dá mais segurança para nós. Então você vai fazer uma viagem, o que você vai fazer? Você pensa em tudo que você vai levar. Aí você pensa assim: nossa, mas e se acontecer isso? Eu preciso de uma roupa para isso. E se acontecer aquilo? Eu preciso de uma roupa para aquilo. E se acontecer isso? Eu preciso disso. Jesus está dizendo assim: vai e não leva nada. Você pensa na sua aposentadoria, o que você está pensando? Meu Deus do céu, Jesus misericórdia, roubaram o INSS, não vou aposentar, tenho que guardar dinheiro, tenho que investir, tenho que fazer isso, eu tenho que ter uma vida segura. Jesus está dizendo para você assim: presta atenção aqui, dependa de mim, é eu que cuido de você. Você pode guardar dinheiro a vida toda, chegar uma turma abençoada e levar todo o seu dinheiro embora. Não aconteceu isso lá no passado? Eu me lembro. Meu pai ficou desesperado quando bloquearam a poupança, né? Alguns aqui viveram. Talvez você perdeu todas as suas economias que você tinha na época. Que segurança você tem? Conversando com o irmão, eu falei assim: por que você não vende seu apartamento? O apartamento ainda eu consigo segurar ele aqui, né? O dinheiro no banco, não sei se não vão tomar de mim. Nós vivemos num mundo caído e marcado pelo pecado, querido. Tudo que você busca ter segurança é instável. O que dá estabilidade é depender do Senhor, e é isso que ele está dizendo: dependa de mim para tudo que você faz, especialmente a minha obra. E aqui Jesus nos mostra algo muito importante, meus irmãos. No reino, nós partimos confiando que tudo será preparado. E o discipulado é essa escola da fé em movimento. E aí eu pergunto a você: em que área da sua vida ou ministério você tem resistido a esse envio por medo ou por insegurança? Pastor, eu não sei como falar. E se me perguntarem isso, se me perguntarem aquilo, querido, descanse no Senhor. Quais são as bolsas que você carrega e que revelam a sua autoconfiança? Não, deixa eu pegar uma mochilinha aqui para levar os meus apetrechos para a missão. Não, querido, não leva nada. Eu quero fazer um desafio para você.
Eu queria que você agora pensasse em 5 pessoas que você conhece que não conhecem a Jesus. 5 pessoas. Está vindo na sua mente o nome dessas pessoas? 5 pessoas do seu relacionamento, que você se relaciona, que não conhecem a Jesus. Vou te dar um tempo para pensar. Pensou nelas? Jesus está enviando você para falar dele para elas. O que você vai fazer? Vai fazer uma lista desses nomes. Você vai se envolver mais com elas. Você vai buscar áreas em comum com essas pessoas. Você vai começar a orar por essas pessoas todos os dias. Para quê? Para que Deus transforme o coração delas. Você vai aprofundar o relacionamento. Convidar ela para tomar um café. Convidar ela para um almoço na sua casa. Pense em atitude, em ações aí. Eu sei que você é criativo. Pensa no que você vai fazer. Quiser andar de bicicleta, chamar para vir no artesanato, para vir treinar judô, jiu-jitsu, para correr. Pensa no que você vai fazer com essa pessoa. Depois que você começar a se relacionar com ela, comece a presenteá-la com literatura sobre o Evangelho. E no momento oportuno, apresente para ela o Evangelho. Pastor, como que eu vou fazer isso? Nós temos aqui disponível, só você falar comigo eu te dou. Vários. Tem o Evangelho de João. Nós temos a Grande Esperança, que você tem 5 encontros com ela. Você fala assim, vamos estudar a Bíblia junto? E aí você dá um para ela, e aí eu vou dizer para você, é fácil, gente, sabe por quê? Porque o seu vai estar tudo respondido já. Prontinho. Só você ler e estudar. Mas e se ele me fizer uma pergunta que eu não sei? Diga que não sabe e que vai pesquisar. Aí você conversa comigo. Eu vou dizer, também não sei, eu vou pesquisar. Simples assim, irmãos. E sabe o que vai acontecer? Deus vai te usar. Semana passada, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu tive a oportunidade de aconselhar há alguns anos atrás, e ele mandou uma mensagem para mim e falou assim, pastor, eu gostaria de me encontrar com o senhor para celebrarmos a bênção e a transformação que Deus fez na minha família e que o senhor foi parte disso, o senhor foi instrumento disso. Querido, pensa numa alegria receber uma mensagem dessa. Você consegue imaginar você recebendo mensagens assim? Você sendo um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Então, querido, se prepare para isso. E aí, quem é que vai discipular essa pessoa? Você. Mas como, pastor? Temos um material para isso, chamado Discipulado Vida. Não é? Cadê os adolescentes que estão com o Discipulado Vida aí? Levanta o seu aí, Biel, para mim, para eu ver. Eu sei que você está com ele aí. Ó, esse aí, ó. Discipulado Vida. Esse material aí, você vai aplicar esse material para essa pessoa que você vai evangelizar. Agora imagine se todos nós aqui, neste lugar aqui que estamos, cada um pensar em 5 pessoas, e que você comece esse processo orando por elas, se aproximando delas, intencionalmente mostrando o evangelho para elas. Se dessas 5 pessoas, 2 delas entregarem a vida a Jesus, vou diminuir, uma só. Nós teríamos aqui o dobro de pessoas aqui dentro. Jesus está chamando você para esse movimento, para que você seja essa pessoa que vai fazer discípulos na dependência do Senhor. E por último, o discipulado em movimento, ele proclama e vive o reino. Verso 9, ele diz, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Aqui nós temos 2 verbos que nós vemos no original. E ele fala sobre proclamar, sobre dizer. E esses verbos, ele indicam ações contínuas e práticas. Ele nos chama aqui a curar,
a cuidar das pessoas e proclamar. Curai os enfermos e anunciai-lhes. Cure, anuncie. E esses versículos nos mostram que o discipulado não é apenas ir, mas ir com compaixão. É fazer discípulos com compaixão, proclamando com clareza. E, queridos, não há essa separação entre o cuidado e o evangelho. O reino, ele chega com as mãos que servem e com a boca que anuncia. E quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos que a sua vida e obra, em cada momento, em cada situação da sua vida aqui, cada palavra que ele falou, cada escolha que ele fez, cada coisa justa que ele fez, foi feita por nós, para que fôssemos alcançados, transformados pela graça redentora. E o que Jesus está fazendo é enviando os seus discípulos para serem o quê? Agentes de transformação, como ele foi na nossa vida. Então ele está dizendo para você e para mim que nós devemos anunciar esse evangelho. Jesus, ele não envia discípulos apenas para serem presentes nas cidades, mas serem uma presença transformadora. E aí eu fico pensando, qual é a nossa postura aqui onde nós estamos? Onde você mora? No prédio que você mora? Na casa que você mora? Você tem que ser presença transformadora. E nós devemos anunciar a proximidade do reino. Isso significa que Deus está agindo agora e os discípulos devem anunciar essa realidade, cuidando das pessoas, proclamando o evangelho. Pergunta que eu faço, querido, quem é que você tem discipulado? Ah, pastor, mas acabei de chegar aqui. Pois bem, você está sendo discipulado? Louvado seja o Senhor. Reproduza isso. Na vida de quem você tem sido presente para ser agente de transformação? Você tem servido aos outros como essa ponte para o evangelho? Ou apenas está enclausurado na segurança da sua vida cristã? Deus te chama para esse movimento. Algo muito importante que nós devemos olhar para o texto e perceber. O discipulado que rejeita o envio, rejeita o mestre. Nos versículos finais, Jesus alerta: cidades que rejeitam os discípulos estão rejeitando quem? Ele. Isso vai resultar num juízo severo. Ele diz, mais severo que Sodoma. Isso nos mostra que esse envio ele é fundamental e importante. E quem ouve o discípulo, ouve a Cristo. Quem rejeita o discípulo de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Então, meu amado, ore. Ore diariamente pela seara e pelos trabalhadores. Comece em casa, orando você, orando com seus filhos, com seu cônjuge. Chame irmãos da igreja para você orar com eles. Esteja disponível para isso. Dependa do Senhor. Eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Então pregue, discipule. Anuncie o reino com palavras, mas estando presente, sendo agente de transformação na vida dessas pessoas. Jesus não nos salvou para ficarmos sentados, mas para sermos enviados. Discipulado que não se move não é discipulado cristão. É apenas uma simpatia religiosa. Não é isso que nós queremos. Nós queremos ser chamados de discípulos de Jesus. Que você faça isso e que você obedeça e responda em adoração àquilo que o Senhor tem feito na sua vida.